De uma grande valia aí também essa gravação agora, hein? Então agora acho que foi. Vamos lá. Última aula do primeiro módulo, a queda das escamas, então foi esse módulo, e a aula é o plano. Vou te ensinar coisas poderosas sobre planos. Plano é o seguinte, você pode ser um pai, você vai ter um plano pro seu filho. Talvez seu filho não queira fazer. Aí você fala, ele é livre, ele não precisa, né? Às vezes é só um sonho meu. Pois é, Deus é assim também. Travou aí? Travou. Aqui. Peraí. Chega um horário que dá umas travadas na minha internet aqui. Primeiro módulo, a queda das escamas, então foi esse módulo, e a aula é o plano. Vou te ensinar coisas poderosas sobre planos. Plano é o seguinte, você pode ser um pai, você vai ter um plano pro seu filho. Talvez seu filho não queira fazer. Aí você fala, ele é livre, ele não precisa, né? Às vezes é só um sonho meu. Pois é, Deus é assim também. Ele faz um plano e você não quer. Tá, calma, não vamos começar o chororô não. Plano, pra que serve? Plano é muito bom, sempre anota isso, vou ensinar isso a minha vida inteira. Plano é muito bom, mas não serve pra nada. Como assim plano é bom e não serve pra nada? Mais óbvio que nunca. Toda hora as coisas estão mudando. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Eu tenho uma frota de táxi, só a suposição. Eu tenho uma frota de táxi e estou fazendo, vou investir, vou pôr 100 táxis esse ano, mais 200 no outro e até 2030. O que serve esse plano? Vai dar em nada. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um investidor querendo comprar junto comigo um hotel na Flórida, nos Estados Unidos. Eu já pensei, a primeira coisa, a Airbnb não para de crescer, eu vou ficar com estrutura física, mas eu fico doidinho de xeretar em todo tipo de negócio por causa da oportunidade, das conexões. Não, quero saber. Só que a parada é simples. Não tem como mais voltar esse processo agora. Pode ser que no futuro alguma coisa mude. Quando eu falo nunca ou não tem como, não é que eu tô fechando, é porque já foi tão disruptivo que deixou essa tecnologia para trás, esse tipo de coisa. Essa gestão de negócio hoteleiro. Pra você ter uma ideia, o Airbnb hoje é o maior hotel do mundo e não tem nenhum quarto. O Uber, eles não vendem um produto, eles não vendem um serviço, eles vendem o acesso. Você passa por eles. O maior hotel do mundo não tem quarto nenhum, a maior empresa de automóveis do mundo de transporte do mundo não tem nenhum veículo. O que é isso? É doido ou não? Então o que acontece? Qual que é o plano? Você vai aprender a fazer um plano, e o plano nessa tarefa aí é um plano de 5 anos. O que você vai entender? Olhando para o seu cenário como você está hoje, é impossível, a maioria, tá? É impossível bater 1 milhão. A gente não faz conta com hoje. Se eu só pegar e somar o que você está ganhando hoje, vai levar não sei quantas décadas. O que você vai fazer? Você vai fazer um plano crescente. E esse crescente vai ser com base no que você já viveu, e por isso você vai ficar meio travado. Só que não é isso. 85% dos seus resultados dependem das conexões que você tem. O que você aprende com isso? Vários de vocês eu vi compraram o curso Networking Pro. Pablo, pode fazer junto? Pode. As aulas são pequenas, são express também, são micro conteúdos, mas tem que fazer a tarefa. Esse curso é um dos piores cursos que as pessoas falam, eu não dou conta de fazer o que você está mandando. Não vai destravar. Bom, então qual que é o plano? Ter um plano e estar pronto para rasgar. Você vai escrever, o plano é sempre ter um plano e estar pronto para rasgar. Fiz um plano aqui e eu vou de Goiás para Bahia por essa rodovia. Chegou lá, uma ponte caiu. Não, tá no plano, eu vou esperar construir outra ponte. Você vai esperar? Você vai, Azaf. Mudança de plano. Então o plano é muito bom, mas não serve para nada, porque ele vai mudar. A velocidade da informação, a disrupção, a exponencialidade, tudo o que tem acontecido, as transformações no mundo, não dá para seguir com o mesmo plano. Eu tinha um plano. Vou comprar uma sala comercial de 50 metros quadrados para pôr minha empresa. Olha a ideia. 2016. Quase assinei um contrato. Aí do nada eu encontrei um cara, um mentor. Esse cara mudou minha rota. Eu fui para um prédio de 800 metros quadrados e lá vai eu rampar. Fiquei 1 ano certinho no prédio. Quase 1 ano. Vamos rampar para São Paulo. E o plano era o quê? Comprar um prédio, ficar de costa pro chafariz, lá o Vaca Brava, que é um cartão postal da minha cidade natal. E aí ele queria estacionar pro resto da vida. A sala de treinamento do lugar cabia 24 pessoas, um negócio assim no máximo. As minhas salas de treinamento hoje precisam de caber 1.000 pessoas. E isso não é faz nem parte dos planos que vai começar a explodir as coisas. Tá doido? Então, cuidado com o plano. Se você idolatrar o plano, você vai se lascar. Anota isso. Se eu idolatrar o plano, eu vou me lascar. O plano não é maior que você. Então, todo plano é bom. Eu vou te falar, no plano você pode fazer testes. Eu vou falar muito disso, vai ter uma aula disso. Faça testes. Se os testes não for funcionando, você vai voltando para a rota. O plano você abre e vai voltando para a rota. Na hora que você ajustar, isso aqui vai pegar. Quero que você sempre esteja animado. Parabéns por terminar essas 10 aulas do módulo 1.
escamas estão caindo. No módulo 2 a gente vai calibrar o armamento. Eu vou te passar cada uma das coisas que você vai resolver na sua gestão aí emocional pra gente continuar avançando. Tamo junto. Até depois do fim. Aí, maravilha. Desculpa aí, gente, de ter que repetir o vídeo, mas eu acho que foi bem válido também. É um conteúdo realmente fantástico, né? Eu acho que, principalmente quando ele bate nessa questão, como eu falei ali, da plataforma, e a outra questão é sobre a questão do plano, né? Porque muita gente coloca um plano, estabelece uma rota, estabelece um processo, e aí qualquer dificuldade que encontra pela frente acaba abortando ou acaba se paralisando e fica à mercê da situação e não chega no objetivo que almeja. E ali ele dá um exemplo perfeito, que vai sair dali e vai para um outro estado, e se chega lá, a ponte está caída, não vai esperar construir a ponte, você vai, né, traçar um novo trajeto para você poder chegar onde você se determinou. Então, achei incrível, né, esses dois pontos aí. E o que mais que vocês pegaram aí de códigos aí? Eu sou maior que o plano. Isso para mim foi bastante interessante. Que eu já fiquei preso no planejamento, sabe? Ah, se sair do planejamento, ferrou. Na verdade, se corrigir a rota, tá tudo certo e bola para frente, né? Fantástico. Essa maturidade para... Alguém ia falar, pode. Tem o Pedro, uma vez, falou para nós até a respeito de, não é plano exatamente, quando a gente prepara, atira, depois ajusta. Eu fiz um plano, mas o plano não saiu em direção, então eu preparei, então você sempre vai corrigindo. É um pouquinho do que ele falou, né? Você faz o plano, mas não dá certo, então você vai e reajusta. Igual no tiro, se dá o tiro, errou, então eu vou ajusto de novo. Ô, Adriano, é o preparar, fogo, apontar. Exatamente. É o processo inverso. O Pedro, me fez lembrar um amigo nosso que fala numa orientação, se você é ponta direita e vai atacando, e o lateral esquerdo não deixa você passar de jeito nenhum, você tenta uma vez, duas vezes, o que você faz? Tenta um outro caminho, vai para a ponta esquerda. Sabe, eles têm uma sabedoria e diversas formas de ver, né? E eu vi aí, o que eu poderia dizer mais é aprender, desaprender e reaprender. É basicamente ajustar a pontaria. Eu gosto muito. Então, tá. Alvin Toffler, um dos gurus aí da nossa era, né? Cadeira de Harvard, e fala sobre esses conceitos aí realmente fantásticos. Muito bem colocado, seu Geraldo. O que mais, gente? Tranquilo aqui? Todo mundo captou as mensagens ali? E ter essa maturidade para não se prender ao plano, mas que ele seja só um roteiro, aquela situação do crescer dói, mas quando você coloca isso em outras esferas, acho que assim, a vida vai ficando mais leve. Óbvio, não é da noite para o dia que isso acontece, mas você está disposto a estar nesse jogo é o que vai dar um ponto a mais ali, né, por partida. Exatamente. Show de bola. O que mais que vocês pegaram aí, gente? Eu não sei se alguém já falou, eu tive que, na verdade, o cara caiu de moto na minha frente. Eu tô de moto pra casa. Mas em relação ao plano, eu escutei a parte da aula, e não vamos mudar, vamos ter um plano sempre aberto para mudar. O importante, eu acho que muita gente concorda comigo, é que se a gente sabe o caminho, se a gente sabe o destino, o caminho tanto faz. A gente sabe onde quer chegar, o
caminho a ser tomado pode ser o caminho mais curto, pode ser o caminho mais fácil e pode ser também um caminho mais longo. Mas é um caminho aonde a gente quer chegar lá, onde a ponte caiu e tal. Você pode passar pela ponte, é o caminho mais fácil, pode atravessar o rio, vai nadando, a nado, vai ser mais difícil. Mas o caminho, o destino tem que ser o seu propósito, né? O propósito de cada um. Eu que ouvi disso, cheguei um pouquinho ainda, pode ser. Vocês concordam? Perfeitamente. Muito bem colocado também. O importante é você ter o foco e ter o objetivo. Agora, no meio do caminho, pode aparecer, né, alguns percalços, e o importante é você manter o teu foco e o teu objetivo. Eu estava com uma galera um pouquinho antes ali, a gente comentava, e até dei um exemplo, tem um estudo que foi realizado com pilotos de Fórmula 1. Então, foi colocado, né, na cabeça dele ali, e a visão dele, então captava a todo momento enquanto ele pilotava. E o que percebeu é que conforme as pessoas, conforme o piloto olhava, era para onde o carro ia. Então significa que o piloto, quando entra numa curva, se ele estiver focado na pista, ele vai fazer a curva. Se o piloto olhar para o muro, ele colide com o muro. Então, a tua visão, o teu foco é de que determina para onde você vai. Então, não importa o que aconteça, ele vai te determinar o teu destino. Então, quando você entende isso, né, tem uma amplitude de percepção e de visão aí realmente fantástica. O Gels colocou aqui que os planos são bons, mas a visão precisa ser de águia. Maior alcance da visão, do foco e a aerodinâmica para mudar rotas sempre que necessário. Exatamente isso aí. E o Lucas Rocha colocou velocidade sem direção não adianta. Velocidade sem direção não adianta. Perfeito. É isso aí. Na realidade, tem muita gente que está voando baixo, mas se não tiver na direção certa, ele está cada vez mais se distanciando dos seus objetivos, né? Mais algum comentário nessa parte aqui, gente? Daí nós vamos para perguntas. Se alguém tem alguma dúvida sobre as tarefinhas. Pedro, assim, só um comentário sobre essa questão do plano, né, que eu vejo que realmente ele tenta desconstruir a ideia do plano, embora ele, em alguns momentos, ele coloca que o plano tem sim a sua importância, né? Eu entendi, porque, na verdade, muitas vezes, a gente tem a nossa tendência, muitas vezes, é de ficar muito bitolado e focado, né? Eu já passei por isso, inclusive no processo do nosso negócio, a gente fica bitolado ali em alguns focos, alguns pontos do plano e perde um pouco a visão do todo. Por isso que eu coloquei essa questão da águia. Mas o plano, né, eu vejo em qualquer área que a gente vai executar alguma coisa, é necessário ter o plano, sim, né? O plano, ele é uma ferramenta, né? O plano como ferramenta, ele não pode ser negligenciado também. A gente não pode colocar a ideia do planejamento, né, e demonizar isso, né? A própria Bíblia diz aí que qual é o general que quando vai sair para a guerra, ele primeiro não senta e pega conselho com seus pares e colegas e subordinados para realmente fazer um cálculo para saber até se ele vai ter capacidade de dar continuidade àquilo. Então, quer dizer, obviamente, o objetivo a gente não pode perder, o foco daquilo que a gente quer lá na frente, mas ter essa aerodinâmica, né, que eu coloquei da questão da águia, porque realmente a águia, a gente sabe que ela, quando ela está no ar, ela pode mudar de direção a qualquer momento com uma rapidez muito grande, de acordo com que o seu alvo lá embaixo também muda, né? Então, tenho dito. Perfeito. É isso aí. Da parte dos exercícios aqui, eu preciso revisar com vocês. Alguém tem alguma dúvida? A primeira pergunta lá que ele faz é por que o plano para o perfeccionista nunca funciona? Tranquilo ali? É isso, né? Acho que é essa a pergunta desse capítulo, né? Curtiu, aula 10, isso mesmo. A outra, ensine 4 pessoas hoje sobre o que você entendeu sobre o plano é bom, mas não serve para nada.
E aí cada um tem uma percepção, o Gelson colocou uma percepção ali. A outra, pesquise e escreva 5 empresas que deixaram de existir nos últimos 5 anos. Empresas que vocês conheciam que não estão mais no mercado hoje. Um grande exemplo aí é a Kodak, né? Que teve a oportunidade de ter as máquinas digital e não teve. E depois as próprias máquinas digitais que perderam todos os efeitos aí, eles perderam espaço para o celular hoje e principalmente para uma ferramenta chamada Instagram, né? Ô Pedro, talvez valha a pena a gente fazer uma adaptação dessa questão para a nossa indústria, né? Quantas empresas tentaram operar no nosso segmento e não conseguiram por diversos motivos, né? Tanto por não ter a experiência, quanto por não ter a estrutura, quanto por não ter os princípios que precisam para uma empresa do nosso segmento ficar no mercado. Né? Exatamente. A gente tem exemplos bacanas aí no mercado brasileiro. Eu queria fazer uma pergunta. Quem é que pode me falar o item 2? Quem pode falar para mim o item 2? Ou para nós, né? Tá ali, ensine para 4 pessoas o que você entendeu da frase. O plano é bom, mas não serve para nada. Quem que pode... E assim, é ótimo filosofar. Quero na prática. O que você entende e na prática, como isso funciona. Vamos lá. Programar a apresentação de plano. Que seria... a gente programa, fala que vai fazer isso e isso bonitinho, e chega lá a pessoa quer consumir. Ou o contrário, você não vai preparado, ou não leva, ou não foi com espírito, ou pré-julgou, você fez todo um planejamento. E na verdade, quando você chega lá, ficou completamente diferente. Dar certo ou errado depende da sua adaptação, porque o que é importante é o plano é importante para você saber como é que você se portaria numa situação, mas você chega lá, a ponte está quebrada, e aí? Né? Como é que você faz? Então eu vejo muito do nosso negócio que seria um bom exemplo. Ou não? Sim. Maravilha. O Wilson falou, Wilson, fala para nós, explica melhor isso aí, ó. Você tá com áudio aí? Sim, eu tô com áudio aqui. Eu achei a frase, eu achei que ele quis dizer que podem ocorrer alguns percalços no caminho que fazem a pessoa mudar o plano. Então a gente não pode levar aquela frase ali. Eu particularmente achei a frase um pouquinho generalista, vamos dizer assim, né? Dizer que o plano não serve para nada, mas ele falou que é um ditado no caso, né? Então, como é um ditado, ele citou como exemplo e aí depois ele citou o porquê de utilizar essa frase, por causa que pode mais à frente ocorrer algum percalço no meio do caminho que faça com que a gente tenha que mudar o plano, no caso. Mas de modo geral, ele deixa claro que ter um plano é importante. Eu acho que a gente não pode negligenciar isso. Alguém concorda com o que o Wilson disse? Que a frase é contraditória? Alguém concorda com a opinião do Wilson? Quem concorda já abre o áudio e fala. O Lucas ali, acho que estava falando, só que está sem áudio. Necessário. Um plano é necessário, mas a mudança dele no caminho também é necessária. Não é que o plano não serve para nada, ele serve para nortear. E o resto a gente vai fazendo durante o percurso. É o meu ponto de vista. Legal. Lucas, que você adoro ouvir o Lucas. Lucas, conta para nós aí, qual que é o seu insight com relação a isso? Tem que abrir o áudio ali, Lucas, que aqui eu não estou conseguindo abrir por aqui. Aí. Excelente noite aí, pessoal, tudo jóia?
eu estava comentando com a Amanda que eu já fiz diversos planos na minha vida e, por exemplo, um exemplo mais prático. Eu fiz um grande plano de execução que eu queria fazer lá na loja onde eu trabalho. Até terça-feira o plano estava indo muito bem, inclusive. A gente ia conseguir cumprir o plano com a nossa equipe, que era bater uma super meta na loja lá. Só que quarta-feira, dia 19, o aviso do coronavírus jogou meu plano no lixo, de verdade. No lixo. Completamente no lixo. Tudo que eu construí durante o início do mês inteiro, até aquele dia, foi jogado fora, porque isso interrompeu o meu plano. Então, às vezes, essa frase ela faz sentido para mim. Então, significa que o plano que eu fiz, de alguma forma, serviu para nada, só serviu até aquele momento, porque eu não pude dar continuidade, nem posso durante esse período. Mas eu acredito que planejar ele é extremamente importante. Eu, por muitas vezes que tentei fazer as coisas sem nenhum tipo de planejamento ou organização, troco o pé pelas mãos e aí faz as coisas fora da ordem, faz fora do tempo, cometo muitos erros. É bom para testar algumas coisas, mas cometo muitos erros. Então, eu não concordo 100% com a frase, mas em alguns momentos da minha vida isso fez completamente sentido. Então, a Amanda também estava falando aqui comigo, minha esposa, né? Que a frase ela funciona em partes, porque planejar ele é importante, a gente não pode deixar de planejar as coisas, mas como ele mesmo disse, como as coisas mudam muito rápido, o próprio coronavírus mudou muito rápido o meu plano, ele em algumas partes não serviu para muita coisa. Eu não posso dar continuidade para ele a partir desse momento. Então, é mais ou menos essa reflexão que eu fiz. Eu só aproveito ali, só do ponto de vista que você coloca, quando você diz que ele foi para o lixo, mas a gente pode colocar uma segunda mentalidade em cima, que é ou eu aprendo, ou eu ganho. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, na realidade, nunca é perdido. Você sabe um script que, a partir do momento que passa essa situação momentânea ao qual a gente está enfrentando, se você repetir esse script, você tem um resultado. Então, durante esse processo, por mais que você não tenha o resultado necessário financeiro, né, e de meta a ser atingida, mas você ganhou o principal, que é o conhecimento sobre aquela situação. Né? Então, ou a gente ganha ou a gente aprende. A gente nunca perde. Né? Então, esse é uma sacada bem interessante aí também de ser colocado em cima disso que foi alencado aí. E aí, gente, isso aí dá para falar 2 dias sobre isso. Eu poderia resumir, talvez, a minha experiência de vida. Quando eu perdi meu pai, que eu estava meio perdido, eu não sei porque uma pessoa chegou e falou: Geraldo, você não pode ficar aqui, você tem que ir para um lugar. Quer dizer, eu não voei sem rumo, mas lá você tem possibilidade de fazer aquilo que você gosta. Eu queria desenvolver um projeto de informatização numa empresa em 1974. Fazem 46 anos atrás, né? O que eu digo para vocês? O plano, se eu tivesse feito um plano, ele não servia para nada. Mas, na minha cabeça, tinha um plano de realizar um objetivo. E eu encontrei o caminho. Quando você tem um objetivo, você encontra o caminho. Se você tem um porquê, você só pode achar o como. Porque não tem jeito. O que ele fala de plano é a burocracia, é ficar preso naquela... Só isso é meu pensamento. Se você tem um porquê, você arranja o como. E modifica no correr. Mas quando ele fala o plano, é a burocracia. Só isso. Olha a grandiosidade disso que você falou, seu Geraldo. Se a gente parar para analisar e colocar na percepção em relação à água, então muitas vezes a água brota lá no morro, lá na serra, e ela desce até encontrar o rio. E aí depois ela tem todo um processo de precipitação e ela volta de novo lá em cima do morro e faz todo o ciclo de novo. Então a única certeza que a gente tem é que a água que inicia lá em cima, ela vai ter o destino, e não importa o que ela encontre pela frente, ela vai desviar os obstáculos e ela vai chegar no destino dela, que é o mar. E aí o processo é tão grandioso
ela retroalimenta novamente aquele processo. Então, quando a gente tem um objetivo, a maioria das pessoas, elas focam e chegam no seu objetivo e esquecem de projetar um próximo objetivo. E, na realidade, o objetivo de você atingir um objetivo é você partir para um próximo, né? Então, dá para fazer um gancho aí em relação a isso também. Beleza. Obrigado pela contribuição de todos. Desculpa se eu... Às vezes eu... Sobre o que o Pedro falou... Desculpa, Charles. Desculpa. Não, tudo bem. E aí é só um insight que é a minha contribuição com relação ao que ele falou, que para mim, para os analistas ou para quem leva muito ao pé da letra, realmente é contraditório. E talvez olhar o que ele falou da seguinte forma. O plano, ele é essencial. O planejamento é essencial. Sem ele, você não chega a lugar nenhum. Isso para mim, a minha visão sem um plano e sem planejamento, você não chega a lugar nenhum. Agora, você tem que estar preparado para que ele te derrube, para que o plano te jogue no chão, que passe em cima, que te jogue para trás. A maioria das pessoas só não tem os bons resultados, e quando eu digo resultado em tudo, porque desistem no meio do caminho. Porque quando chega e fala, isso é muito difícil para mim. Chegou num ponto, isso aqui eu não dou conta, isso aqui eu não sei. Tudo que ele vem construindo nesses últimos módulos, do que ele vem falando de crenças, do que te limita, de quem é que te põe para frente. Então, pense o seguinte, se você tem um plano, se você tem que ter um plano, mas não deixe que o plano também te pare. Se você estiver na estrada e você quer chegar no Rio de Janeiro, acha um jeito. Se a ponte caiu, encontre um jeito para que você chegue ao Rio. Mas se você não tiver a sua meta e não tiver o seu plano para chegar no Rio, você vai voltar para trás. E aí você vai inventar um outro plano. E aí você deixa para trás o que você queria fazer. Então, é importante, porque vai acontecer. No empreendedorismo, você vai errar 100 vezes para acertar uma. Em qualquer negócio, você vai errar muito, vai tomar muito na cabeça. Então, estejam preparados para isso. Eu acredito, esse é o meu insight, essa é a minha leitura do que ele quis dizer com relação ao plano. Pedro, desculpa o tempo. Achei que era relevante. Ele termina. O plano não é maior que você. E se você idolatrar o plano, você vai se lascar. O plano não é maior que você. Ele tem que existir. Mas o principal é você. Otávio, você ia fazer um comentário? Para quem conhece sobre o que você estava falando para quem já ouviu, né? Sobre você falar de objetivo de chegar num ponto ter outro ponto para ser alcançado, vale aí lembrar as aulas do Luiz Costa. Luiz Costa é fantástico, né? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso daí, depois a gente posta lá alguns áudios sobre Luiz Costa, hein, falando sobre isso. Legal? Vamos para o próximo, então? Bora lá, então. E aí, Titi na área. Tô aqui no quintal da minha casa pra gente lançar o módulo 2. Sempre, eu vou deixar esse ambiente aqui o mais natural possível. Eu quero sempre que você tenha esse sentimento de estar sentado aqui comigo, sentado aqui no meu quintal, no meu sofá. Esse módulo 2 é o calibrando o armamento. Você tem um armamento pesado, e esse armamento é o seu cérebro, e eu vou te explicar várias coisas. Nessa aula agora, lembra que a aula sempre é uma aula curta para instigar você aí pro passo 2 e o passo 3. Como é a primeira aula do módulo, eu vou te explicar. A videoaula é um microconteúdo. Essas 120 aulas são 10% de toda a mentoria. O que acontece aqui? Você assiste, fica instigado, vai para o material de pesquisa. Pablo, às vezes não tem no material alguma coisa de pesquisa. Pesquisa o que você ficou com dúvida. E as tarefas. As tarefas são mais importantes do que tudo. Não deixe de fazê-las, tá? Esqueça o como. Eu estou no quintal de uma casa aqui. Essa casa é uma casa de 7 milhões de reais. E nem no meu pior pesadelo, no meu maior sonho, imaginaria a capacidade de morar numa casa dessa. Pablo, por que você está fazendo isso? É para a gente já ficar com inveja e tudo? Não. É para você não preocupar
preocupar com o como. Como assim não preocupar com o como? O que trava qualquer cérebro é o como. O como é aquilo que, quando você deseja, quando arde algo do seu coração, o seu cérebro já para e fala assim, não tem como. E várias vezes é tão forte esse sentimento que a sua boca fala, não tem como. É o seguinte, o que você tem que entender? O como é uma forma. Você vai anotar, como é a forma. O que é a forma? Você vai pegar uma caneta e vai escrever como, ou sei lá, como que você está anotando. Como é a forma. Ou seja, existem várias formas de fazer o mesmo jeito. Vou te dar um exemplo. Se você quer chegar, por exemplo, África, você pode ir de qualquer lugar do mundo para chegar na África. Você pode ir primeiro para os Estados Unidos, depois para a África. Você pode ir primeiro para a Europa, depois da África, né? Vários voos do Brasil vão primeiro para a Europa. Você pode ir direto para a África. Pode ir para a Oceania. Você pode ir para a Ásia. Você pode ir de vários lugares para depois ir para lá. Então existem várias formas, vários caminhos. Tem um antigo ditado que fala: quem tem boca vai a Roma. Não significa chega a Roma, significa vaiar. Quem tem boca vaia, de vaiar. O Império Romano governou o centro do mundo, né? Então, onde eu vejo as pessoas mais travarem, que agora a gente vai calibrar o armamento. Você é uma metralhadora, eu vou falar, vai ter uma aula só disso. E essa metralhadora é simples. Se ela não entender quem ela é, ela vai enfrentar um problemão. Ela vai dar tiro para qualquer lado. E você não tem que dar tiro para qualquer lado. Você tem que fazer o quê? Você tem que simplesmente saber que a sua arma precisa de uma calibragem. Além da calibragem, você precisa apontar para o alvo e depois você precisa atirar com frieza. Então é muito simples. Se você quer aprender, o que você vai fazer? Você vai focar numa coisa que não é o como, você vai focar na ação, na repetição, no começar. Pablo, eu preciso me planejar? Sim, mas lembra que no meio do caminho não vai servir para nada o plano. Acho que você lembra disso que eu já te falei. Então, é muito simples. Esquecer o como é esquecer a forma. Como é que funciona o seu cérebro? É assim como os continentes. Eu te dei o exemplo de chegar na África por outros continentes. Você fala, vai dar uma volta, pode dar a volta que for, mas você vai chegar. Então se alguém falar, ó, o Brasil e a África não tem mais relação internacional e não vai ter mais voo do Brasil para a África, o que vai acontecer? Aí você vai falar, nunca mais vou para a África. Não, você vai para outro continente e vai. Aí alguém fala assim para mim, ó, não aceitamos mais brasileiros na África. Aí eu vou falar, mas e português? Não, português aceita. Então eu posso ir tirar a minha cidadania lá em Portugal, de alguma maneira provocar algo que eu não vou nunca ficar impossibilitado de fazer algo. Várias situações têm impossibilidade por lei, mas nem isso significa que dá para parar. Por exemplo, desde o Egito para cá, homens como José do Egito não podiam governar, as coisas mudaram. Eu lembro que quando eu era executivo na Brasil Telecom, não podia de jeito nenhum as empresas comprarem umas às outras. A lei mudou. Eu não estou falando que você vai burlar a lei, eu estou te falando que tem como você ver brecha. Eu sou jurista e eu vou te falar, o que o advogado mais faz é isso. Então, você vai respirar bem fundo, vai lembrar das coisas aí que você tem travado no como. Eu vou te dar a chave dessa aula. O seu cérebro sabe como fazer, só que ele não quer te contar e você acha que ele não sabe. Tamo junto até depois do fim, vai fazendo as aulas, cada módulo por semana, tá bom? Beijão, tamo junto. E aí? Quais foram as sacadas aí? Virar a chave mental. Virar a chavinha. Eu acho que principalmente o que pegou aí foi a mentalidade. De fato, o que interessa é para onde vai, o como pouco importa, né? Foi o que a mensagem que deixou aí. Você tem que chegar, não importa como. É uma aula complementando a outra. Tem aquela máxima, né? Se você tem o porquê, o quando e como, você vai se virar para conseguir. Uma das coisas que ele sempre bate no começo de todas as aulas é a questão das tarefas, né? E de tudo isso que a gente está fazendo, a parte mais importante é a ação, é fazer as tarefas para que você possa realmente, né, fazer isso e destravar ainda. E quando você fica preso no como, aí que você trava de vez a tua mente. O como é a parte mais fácil de fazer, porque você, né, a inteligência que você tem, as habilidades, né, e essa projeção de visão,
Ela te dá 1001 possibilidades, mas muita gente fica travado no como. Então, é sempre, se a gente parar para analisar, é sempre um processo inverso. Você joga lá na frente, vê o que vai acontecer, e você vem trazendo de trás para frente. E a maioria quer começar do início para ir até o final. Então, o primeiro passo para você poder fazer qualquer empreendimento é você olhar o final, o que você vai ter em relação àquilo. E você vem construindo ele de trás para frente. Quando você traz, dá a impressão que você construiu ele passo a passo, mas o processo é lá atrás, lá na frente, melhor dizendo, né? E aí você vem até chegar no hoje. Então, esse é o processo da construção. E a maioria, ela quer pegar o hoje, quer o que vai fazer amanhã, o que vai fazer depois de amanhã. Não, você joga lá, você tem todo ele, você já sabe a ideia do todo, e aí você vem desconstruindo ele, passo a passo, para você chegar no processo inicial. Então, é uma das sacadas aí, também diante do que ele fala aqui. O que mais, gente? Uma outra coisa que ele fala aqui, já que ninguém quis comentar também, é a questão que ele fala para você nunca ficar parado, né? O importante é sempre você estar em movimento, porque você vai, de alguma forma, você vai achar alguma alternativa. Então, tem muita gente que tem um propósito, tem uma visão, uma percepção, só que aí começa, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, e aí já desiste no meio do processo. Então, não pare, continue. De alguma forma, você vai achar o caminho, a alternativa para você chegar no teu resultado, né? Provocando várias situações ali, várias coisas, até você chegar de encontro com o teu propósito. Quem mais aqui? O Wilson faz uma pergunta. Já estão preparados para aquilo que queremos? Ele fez uma pergunta. Eu acho, Wilson, que o que acontece é que o cérebro, falando da máquina cérebro, ele não se importa muito. Uma vez que imagina que o cérebro é uma fábrica, né, de coisas. Para ele não tem esse negócio de não sei fazer. O não sei fazer é nós comandando a máquina que dizemos. Então, se eu consigo me desapegar um pouco do como e começo a fazer a máquina trabalhar, que é começando de qualquer jeito, eu vou chegar no como. Então, essa ideia de que nós já sabemos como é porque não tem um impedimento. Vamos pensar aqui. Só um minutinho, filho. Vamos pensar aqui. O que nós não sabemos fazer? Aquilo que a gente acredita. Minha filha do céu. Aquilo que a gente acredita que não sabe fazer. Então, essa ideia dele de já sei o como, para a gente não se preocupar, é que para o cérebro não tem essa questão de não sei fazer. É uma questão de eu começar. E eu vou achar esse como que já existe. Entende? Então, para mim, tá aí essa questão da gente já saber o como. O que foi, João? Desculpa, gente. Imagina. Otávio, sua filha tem uma coisa que às vezes nos falta, tem motivação. Essa menina ela aqui fez, fantástica. Ela está nos dando a lição dentro da lição, porque o que ela está fazendo é lindinha. E o que ela está fazendo é estar usando das ferramentas que ela tem, do recurso que ela tem, para poder atingir o objetivo para ela. Então, eu creio que essa coisa do não tem como está relacionado à motivação nossa. E vamos deixar bem claro, motivação não é o Pedro que me dá, não é o Charles que me dá, não é o Fábio, não é o presidente, não é o Papa, não é o meu vizinho, não é o meu cachorro, nem minha bicicleta. A motivação sou eu mesmo, é o que eu quero, né? Então, voltando lá naquelas primeiras aulas, a gente se autoconhecer cada vez mais e buscar um aprofundamento na sua própria identidade
e alinhar com os seus planos e projetos de futuro, seus planos para a vida, né? E a minha esposa fala uma frase que eu acho que é bacana, eu trago isso para tudo na vida, principalmente quando algumas pessoas ficam dando desculpas, né? Por exemplo, às vezes você convida uma pessoa para vir na sua casa, para se confraternizar com você por alguma razão. Ah, eu não posso por causa de tal coisa, né? Ou você convida alguém para fazer alguma coisa fora da sua casa também. Ah, eu não posso por causa disso. A minha esposa fala uma frase que é muito interessante. Quando a gente quer, meia-noite vira meio-dia, domingo fica segunda-feira. Então, quer dizer, basta a motivação que a gente tem, né? É isso aí. Show de bola. A Karina colocou aqui: a maior dificuldade das pessoas é aproveitar a jornada, né? Aproveitar o caminho. A Adriana colocou aqui, ó, me lembrou uma frase que eu gosto muito: onde há vontade, há um caminho. Onde há uma boa vontade, há muitos caminhos. Ou seja, se sabemos o que queremos, existem várias possibilidades de alcançarmos. Aí o Wilson complementa aqui também, ele diz que nosso cérebro já sabe, seria uma questão de autoconfiança, né? Já sabe como, já sabe o como. Ele faz uma pergunta ali, né? Ô Pedro, aproveitando aí um pouquinho, eu estou meio que na dúvida, que ele fala que apontar para o alvo e atirar com frieza. E eu fiquei assim meio que pensando. Não se prenda à essência da palavra frieza, né? O que ele diz é, você aponte para o alvo e faça acontecer. Isso. Então, mas isso que eu estou dizendo. Tá, nesse sentido. Não se prender a palavra frieza, no contexto de frieza ali dentro do que ele está falando. Pô, mas eu vou apontar uma arma para, né, para onde que eu quero e vou atirar com frieza. Não entenda a palavra frieza como frieza mesmo, né? Sem escrúpulos, vamos dizer assim. Mas a intenção dele é colocar que você mire o alvo como um objetivo e que você tenha um desejo ardente, que você tenha, né, a ânsia, a vontade de chegar no teu objetivo. Isso não significa que você precisa passar sobre alguém, não significa que você vai ter que alterar alguma coisa em relação ao teu caráter e a tua idoneidade em relação a isso. Entendeu? Sim. Posso complementar? Claro. A questão da frieza, eu penso, Sônia, é o seguinte: você tem a arma, você tem o seu objetivo, você tem o alvo, né? A frieza, para mim, é no sentido de que eu tenho que mirar no alvo e atirar com frieza. Eu atirei uma vez, errei, frieza. Errei, frieza. Errei, frieza. A frieza é para tentar de novo, para continuar, para insistir. Eu acho que é mais Sim, nesse sentido. É o que eu trago para mim essa percepção. Sônia, eu tive uma experiência com um médico cardiologista que para operar uma criança de 3 meses. Eu perguntei para ele, Baiar, como que você consegue? Ele falou, eu tenho que pensar que aquilo ali é um objeto. Eu não posso pensar que é uma pessoa, eu tenho que ter frieza, senão eu erro o alvo. Então, não é frieza, ele tem que ter autocontrole, tem que saber realmente o seu objetivo que o Gelson falou aí, a partir para você ter tranquilidade para acertar o alvo. Tá? Eu digo dessa forma. Sim. Tá? E a questão frieza também... aí. Pode ir? A frieza aí seria calma e objetivo? Perfeito. Ter calma e persistência, no caso, né? Para seguir. Sim, exatamente. Isso? Exatamente. Foi isso que eu entendi. E a gente só tem que tomar um cuidado um pouquinho quando a gente fala sobre motivação, né, igual o Gelson colocou ali, mas foi muito bem colocado. Mas a gente tem que entender da seguinte forma, eu vou usar o exemplo que o Geraldo falou. Eu tenho uma operação para fazer, uma operação, sei lá, de alguma coisa. E aí eu chego no hospital e eu tenho 2 médicos. Um cara que está chegando agora e que está super motivado, e aí você pergunta para ele o que ele vai fazer. Não, eu já entrei ali na internet, eu já vi aqui como fazer, eu já vi a operação. Não, vai dar tudo certo, fique tranquilo, porque eu estou, nossa, animadíssimo hoje e vai dar tudo certo. E aí tem o outro cara que tem a frieza, que tem a sabedoria, que já tem um conhecimento sobre aquilo,
ele te explica o passo a passo com uma tranquilidade em relação àquilo. Com qual dos dois você vai? O que está motivado ou o que tem a sabedoria e o conhecimento? Então, a gente também tem que tomar cuidado com relação à questão da motivação em relação a isso. Então, ela é uma junção, ela é uma parte de um todo, mas ela não é um todo dentro do contexto. Né? Bacana. Legal? Sim. Eu achei interessantíssima a primeira pergunta aqui que ele fala, ó, desinstale hoje o Drive, não tem como. Escreva abaixo uma frase que você vai falar em voz alta toda vez que o seu cérebro disser não tem como. Que exercício para ser feito, hein? E aí ele dá uma dica aqui, ó. Se ninguém fez ainda, eu vou ser o primeiro a fazer. E a gente pode implementar, se alguém já fez, eu também posso. Ô Pedro. Manda ver. Nessa situação ali, se Zé faz, Maria aprende. E quando estavam falando ali do como, eu acho que o como às vezes trava a nossa mente de criar alternativas. Então, às vezes a gente fica, se a gente estiver com a mentalidade fixada no como, eu só vou enxergar determinada situação se vier dessa forma, por esse meio, se vier como eu entendo. Então, às vezes a gente perde oportunidades gigantes de colocar um filtro e querer enxergar só se for daquela maneira. Então, às vezes, como foi falado ali, né? Dentro de um prospecto, por exemplo, se a gente não estiver disposto a esquecer o como, muitas vezes, a gente não chega fez lá o quadro dos sonhos bonitinho, desenhou um plano bonitinho, mas a gente ficar focado no como, o cérebro vicia, a gente não cria uma forma, né, diferente do que já tem. Sim, até porque o nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele quer sempre o caminho mais curto e que gaste menor energia. Então, rato de labirinto, né? Exatamente. Caminho de vaca. É bem esse a contextualização. Né? Não vamos se aprofundar nisso, mas a ideia é bem essa. Então, você precisa realmente ter um esforço maior para você poder atingir os objetivos. Show de bola, Karina. A pergunta número 2, para você achar 3, né, tarefas ali que você pode pensar em tirar o como dessa situação. Na 3 aqui, eu acho que uma dá bem interessante, e aí eu vou só reforçar ela, não vou ler todas, mas o que vocês entendem em conectar com a fonte? Ô Pedro, eu não vi eu só tô com a aula 10. O que você mandou ali, você mandou aula 10 e aula 1 e 2. Eu não sei se você repetiu. Eu não tô com a aula 1 e 2 do módulo 2. Ah, ok. Então, peraí. Aí ele faz a pergunta lá, sinale a alternativa verdadeira sobre calibragem dessa metralhadora que você é. Aí uma das alternativas aqui, dentre todas, ela está dizendo assim, conectar com a fonte. O que vocês entendem conectar com a fonte? Seria o nosso... um pouco... Vai lá. Poderia ser o nosso porquê, no caso? Quem mais? Vamos lá. Eu há pouco tempo conversando com o Charles, ele me colocou uma situação que a gente deveria achar como era a palavra, Charles? É a pessoa que manda, né? O leão, não lembro mais a expressão, mas isso ficou gravado. Não adianta eu falar com quem não vai resolver. Então, a conexão com a fonte seria essa conexão de achar o dono da informação, o dono do sim. Seria por aí? Entendi. Karina, acho que matou a chave ali. Não necessariamente ele é pastor, mas ela matou a chave lá. Né? Então, quando ele fala da fonte, nós somos um canal.
né? Um canal a qual a fonte transborda para que a gente possa chegar nos nossos objetivos. Mas a fonte de tudo é Deus, né? Ele tem o propósito de tudo. Então, você precisa sempre se conectar com Ele, e aí cada um use Deus, Javé, enfim, cada um Buda, o que cada um tem como religião lá. Mas é conectar com algo maior, que é a fonte de todas as coisas, e te dá o discernimento para você ser esse canal, né? De transbordo, de impactar, de passar pela vida das outras pessoas em relação a isso. O Gels colocou ali, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Romano 12, 2. Quem é ateu? Cara, se a gente for entrar nesses méritos aqui, a gente vai longe, Wilson. Então, eu prefiro, se alguém quiser se manifestar com relação a isso de uma forma bem sucinta, senão a gente vai dar margem para muita coisa aqui, e já são 11 horas da noite, com relação à questão de ateu. O Charles falando que conecta com a sua essência e seu propósito. Questão da essência, dentro do ateísmo, vamos colocar assim, existe uma conexão, existe uma religiosidade dentro do ateísmo, também, sabe, independente de tratar de religião ou não. O Charles até já colocou ali muito bem, uma conexão com a essência. Conecta com a essência, conecta com o propósito. Se não encontrou ainda, vamos trabalhar para encontrar. E sentar a lenha. Ó, o Charles colocou: o negócio é saber por que você veio na Terra e qual é a sua missão nesse plano terreno. Beleza. Acho que respondeu você lá, então, Wilson, de uma forma bem enxuta lá. Beleza? Mais alguma dúvida aqui? Além da calibragem, o que mais você precisa atingir nos seus resultados? Então, essa acho que é a última pergunta. E nós vamos para o próximo videozinho lá. Alguém quer fazer mais um comentário antes de eu soltar o videozinho? Tranquilo? Então, bora lá. Vídeo 2, fotografia final. E aí, Titi na área, aula 2. Estamos aqui de novo no sofá aqui no meu quintal. É o seguinte, você aprendeu na aula anterior, espero que você tenha feito as tarefas. Se não tiver, não vai assistir a aula. Sempre termina a tarefa do jeito que você der conta de fazer, tá? É primordial que você faça isso. Se eu falei pra você esquecer o como, agora vem a parte 2, né? Que é a aula 2. Se eu esqueço o como, para onde eu aponto a mira? Para fotografia final. O que é isso? A fotografia final é uma imagem que você cria com o seu córtex pré-frontal. Construção de imagem. Existe uma diferença de fantasia e uma diferença de imaginação. Imaginação, eu sou o protagonista, ou o diretor, ou o cara que está na direção, ou o cara que é patrocinador. Ó. Ou eu patrocino o filme, ou eu sou o diretor, ou eu sou o protagonista. Eu estou mandando no filme. Isso é imaginação. Fantasia, eu sempre estou sendo assaltado, eu estou sempre fazendo o que não quero, eu estou sempre na doideira da minha cabeça. Então não é fantasia, anota aí, fantasia versus imaginação. Nós vamos falar de imaginação. Fantasia não. Fantasia não deve governar sobre você, nem sexual, nem de área nenhuma. Então o que é essa fotografia final? Vai ter uma tarefa aí, e essa tarefa ela vai demandar um tempo, e é bom que você chame a família. Criar um painel, um quadro do sonho. Você vai colocar esse quadro no lugar onde você pode prestar atenção nele. Como é da família, coloque ele na cozinha, por exemplo, que lá é um lugar mais íntimo de vocês. Ou se quiser duplicar o quadro, tirar uma foto, pegar da revista, imprimir na internet uma foto de uma casa. Pablo, eu quero ter bois, eu quero ter fazenda, põe lá. Pablo, eu quero joia. Eu só queria te pedir que você não se limitasse na hora de escolher o quadro. Seu cérebro não vai deixar. Vai ter uma guerra. Seu cérebro vai falar que isso é inútil e sua mente fala, eu quero ter governo e ter essas coisas. E aí o que você vai fazer na tarefa? Você vai mentalizar isso pelo menos 1 minuto por dia. Todos os dias. Você vai começar a ficar comum. Só para você ter uma ideia, eu tenho um sócio e eu falei, esse sócio nós vamos faturar tanto. Aí eu colocava o nome dele desse jeito, então eu sempre falei com ele assim. A gente bateu em poucas semanas, depois eu fiz o quê? Eu mudei o nome dele. E eu acabei mudando o nome dele, e mudando. O nome é o tanto que a gente vai faturar. Tem base? Vai ter que mudar o nome dele de novo. Por quê?
Porque eu faço isso pro meu cérebro acostumar com isso. E aí quando eu começo a falar, aquela doideira começa a acontecer. É muito louco. Então veja só, você precisa da foto. O que você vai usar a sua imaginação? Fechar os olhos vai fazer você concentrar mais, tá? Não tem magia no fechar os olhos. Mas quando você vê a fotografia, você viu ela nítida, morra por isso que você tá vendo. Quando eu falo morrer, não é que coisas merecem seu respeito ou sua vida, não. Eu falo morrer é se desgastar. Porque sempre por trás vai estar o alvo da sua família. Nesse módulo, você tá vendo eu sem aliança, eu tirei para higienizar e eu e minha esposa, a gente tirou até para polir a aliança. Então, às vezes tem gente que fica prestando atenção em cada detalhe, você vai ver que a gente tá sem por causa de higienização e de polimento da aliança, tá? Não, estamos bem. Você não precisa se preocupar, não. Essa questão da fotografia tem um alerta, anota aí alerta. Se você é uma pessoa que tem problema de bloqueio com criatividade, você vai ter uma certa dificuldade de ver as coisas, de formar essas cenas. Por exemplo, se eu falar pra você assim, ó, nós vamos encontrar o leão da tribo de Judá. Se você não tiver feito o IP, você não sabe o que eu tô falando. Lá no IP acontece isso. E várias pessoas, elas, quando vão ver uma imagem do leão, elas veem o Simba lá do desenho, quando elas eram crianças, a imagem que elas têm. Mas tem pessoas que têm uma experiência tão surreal, tão pesada, que elas enxergam coisas assim do outro planeta. Então, o que você vai fazer? Eu quero que você mentalize no seu boot, quando você acordar. Eu vou falar disso várias vezes. Respire e veja. Na hora que você for dormir, se você puder pôr ou no seu banheiro ou na sua cozinha, um quadro dos sonhos, um lugar onde você vai ter certeza que você vai parar na posição de poder e vai olhar para isso. Pablo, isso vai ser meu Isaac, isso não vai ser nada demais. Isso é só pro seu cérebro aceitar, porque seu cérebro ele não aceita. Seu cérebro não aceita esse tipo de coisa e ele vai começar a aceitar. Eu vou te ensinar coisas como, por exemplo, você colocar dinheiro em lugares disponíveis. Não é superstição, não sou supersticioso. O que eu estou te falando é científico. Disponibilidade de recursos é o nome disso. Então, para adaptar seu cérebro, para ele começar a aceitar o que nós vamos experimentar, você precisa de ter visualização. Esse é o nome. Sentir que é real, tá bom? Então, mãos à obra. Agora é a hora de fazer a fotografia. Pablo, eu não quero gastar dinheiro com moldura. Pode pegar qualquer coisa, pode pegar um azulejo, você pode pegar um vidro, você pode pegar um pedaço de pau ou uma madeira, não interessa. Prega lá e põe na parede. Pablo, eu não entendi, põe na cartolina. Nunca arruma desculpa, que é boa desculpa, não é bom mais nada. Fechou? Cai pra dentro e tamo junto, até depois do fim. E aí... Qual foram as chaves aí? Quadro dos sonhos, né? Adaptar como algo real. Perfeito, né? Inclusive, a gente fez esse quadro dos sonhos em janeiro, né? Exatamente. Sensacional. Todos com as datas já marcadas lá. Distinguir o que é fantasia e imaginação, né? Fantasia e imaginação. Fantasia. E o que é imaginação? A fantasia é algo que passa na sua cabeça. A imaginação, vamos dizer que a fantasia, vamos dizer que eu falo assim, exemplo, vou colocar... Espera aí, filhinho. Vou colocar uma fantasia. Eu passo na minha cabeça, vou pôr uma fantasia, por exemplo. E a imaginação não. Você imagina. Então, você cria ela. Você distingue ela. Quando, como que vai ser. Enfim, é o quadro dos sonhos. Eu imagino que seja isso. Mais ou menos? Isso aí. O que mais, gente? Eu queria, enquanto alguém se manifestasse aí, mas eu queria convocar aqui um casal que está quietinho ali, bem amoitado e até agora não se pronunciou, mas que abrisse a imagem ali, se puder, e pudesse falar um pouquinho sobre o quadro dos sonhos, que é o Emerson e a Mariana, e eles têm uma experiência realmente fantástica nesse processo de criação e de visualização. E aí, se eles puderem contar um pouquinho para nós aí, acho que vai contribuir bastante para vocês compreenderem esse módulo aí. Nós estamos aqui hoje só apreciando. Olá, pessoal, boa noite. Achou que ia ficar escondido lá, eu não ia fechar vocês, né? Então, a questão do quadro dos sonhos, nós já, desde 2017, agosto de 2017,
Foi quando a gente sentou, definimos algumas metas, objetivos, e de lá para cá muita coisa boa vem acontecendo. Então, eu havia feito um determinado curso e a Mari estava relutante para que a gente colocasse isso em prática, mas no momento certo isso aconteceu. E o primeiro objetivo era, naquela ocasião, um carro para a Mari. E colocamos a data de quando? 2 dias antes de romper essa data, ela estava com a chave do carro na mão. O como, até hoje nem lembro como aconteceu. Eu só estava com a chave. Então, exatamente, essa foi a primeira. E de lá para cá muitas e muitas outras coisas aconteceram. E a Isabela, e o que é interessante, a Isabela, nossa filha de hoje com 9 anos, percebendo tudo isso. Então, a grande maioria daquilo que ela almeja, ela vai lá, coloca nesse quadro e coloca uma data, e depois que concretiza, ela vai lá e coloca como o professor foi lá e corrigiu, realizado. E isso vem gerando um efeito muito positivo nas nossas vidas. Nós sempre falávamos do grande desejo de sairmos do apartamento. Sempre falávamos. Mas a gente não colocava isso nos quadros sonhos. Então, a nossa filha desenhou a casa dos sonhos dela. Daqui a aproximadamente 2 meses, nós estaremos pegando essa chave que está sendo concluída. Então, eu digo para vocês, acredite, e eu faço constantemente esse exercício de todos os dias, parar em frente, ele está colado na porta do nosso quarto, fecho os olhos e visualizo. E de lá para cá muitas coisas boas vêm acontecendo. Então, todos os anos a gente senta a família e renova esse quadro dos sonhos. O poder, o como acontece, é inexplicável, mas ele realmente acontece. As coisas acontecem. Mas aí ele pulou uma história aí no meio desse caminho. A gente precisa pedir para ela desenhar um diamante bem grande, porque tudo que ela desenha dá certo, incrível. Ano passado, ela tem um grande sonho de ir para Paris. E ano passado, ela... no da casa, ela desenhou a casa e colocou. Casa da mamãe, do pai e da Belinha. E ano passado, ela desenhou uma torre Eiffel. Simplesmente desenhou. Ela não colocou o que seria, para quem seria, como seria, nem nada. Ela desenhou e colocou abaixo do desenho da casa. E com uma notícia assim surpreendente, o Pedro nos liga do ano passado que na promoção do 3+1, que era, né, da convenção que o Fábio estava fazendo, concorria uma viagem para Paris com o Fábio e com a Sheila. E para nossa grande alegria, quem ganhou foi uma downline, né, muito querida, a Andrea. Ela foi a ganhadora Paris. Então, quando a notícia do Pedro veio, e depois a gente passou a notícia para... Na hora, a Torre Eiffel que a Isabela desenhou. Né? Então, é incrível, realmente, é muito mais incrível do que nós passarmos por esse processo dos sonhos, é quando os nossos filhos acompanham. E como em criança isso vem muito mais forte, porque tudo que ela coloca acontece. Né? Os comos são inexplicáveis, realmente, a maioria deles a gente não faz ideia de como realmente foi, mas aconteceram. Né? Então... Essa é a nossa contribuição. Essa é a nossa contribuição. Realmente nós temos uma gratidão imensa
por essa questão do aprendizado do quadro dos sonhos, porque isso faz muito sentido em muitas coisas da nossa vida como família, no projeto. Então, só está faltando ela aí desenhar um diamante bem bonito. Porra, gente, peça a ela. Gente, eu posso passar meu endereço? Você faz um Oxe, desenho, me Deus manda, do céu. um desenho e mandar? Pode passar, hein? Mas Qualquer desenho que ela quiser fazer, eu aceito. Ó, Henrique, eu vou te dar uma dica. A gente tem que tomar cuidado como a gente pede. Exatamente. Então, qualquer desenho aí gera margem para muita coisa. Então, abrindo um leque aqui de aprendizado, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede, porque está na Bíblia. Pedires e será atendido. Então, a maior dificuldade do ser humano é ter clareza nos seus pedidos, naquilo que almeja. Então, Mas quando eu a já gente aprendi fala, também, Pedro, que a gente precisa ser específico. Eu já aprendi que tudo tem um significado e um ressignificado. Se vier para mim um cascalho, eu vou transformar ele em diamante, não se preocupa não. Então tá bom. Primeiro da Isabela tá valendo. Gente, eu não E eu podia tenho certeza deixar... que ela não quer mal, não. Com certeza não. Eu não podia deixar de colocar o Emerson e a Mariana, porque se a gente for falar dos 3 módulos ali, acho que foi um resumo de fechamento assim, da cereja do bolo, né? Que a gente aprendeu nesses 3 módulos ali, as histórias que eles contaram. Então, assim, sou imensamente grato por fazer parte disso, de presenciar essas coisas e entender que realmente funciona. Né? Para alguns, pode parecer bobeira, alguns podem parecer que realmente não é verdade, mas a gente tem fatos ali com o casal e com outras pessoas, com a gente aqui também em casa, e realmente funciona. O que basta é você ter um desejo ardente, uma crença profunda. E a crença nada mais é do que fé. Quando você tem fé em alguma coisa, quando você tem fé que aquilo é ecologicamente correto, que não faz mal a ninguém, que não vai prejudicar e não vai passar por cima de ninguém, a tendência é, se você colocar essa projeção e se você fizer as coisas que precisam, vai chegar. Deus jamais colocou algo no coração, na mente de alguém, que ela não pudesse realizar. Então, uma das coisas que eu sempre gosto de comentar também é que no cemitério tem muita esperança, tem muita gente de potencial, mas que não colocou todos os esforços necessários nessa vida para poder conquistar. E a grande vantagem que a gente tem hoje é que nós estamos vivos e que hoje nós temos a possibilidade de construir uma nova realidade a partir daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente busca. Então, já um dos grandes mestres que a gente tem dentro do negócio, que a gente ouve, que foi um excelente mentor, um cara chamado Zig Ziglar, e o Emerson, assim como eu, é encantado e apaixonado pelos áudios dele. Eu já ouvi pelo menos umas 15 vezes. Se existe esperança no futuro, existe ação no presente. Olha o quão forte é isso, gente. Então, a gente tem que gastar 10% no passado, 20% no futuro e 70% no hoje. Quando você entende essa regrinha, faz uma diferença enorme. Então, eu acho que fechamos aí com chave de ouro. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, já é 11h20 da noite. Ficamos aí com 27 pessoas o tempo todo aí, todo mundo, né, com os olhinhos brilhando aqui pelo pouco que estão com as imagens. Maravilha. Aí, a gente percebe. Amanhã tem mais, e vem cada vez coisa mais bacana, mais conteúdo, de mais percepção. Espero verdadeiramente que esse conteúdo esteja fazendo uma grande diferença na vida de vocês, né? E mais do que isso, né, que vocês possam
da mesma forma que vocês estão recebendo, que vocês possam doar. E a necessidade de se ter um equilíbrio entre o dar e receber. Quando não há um equilíbrio entre o dar e receber, existe um descompasso na nossa vida. Agora, quando você equaliza essa continha entre dar e receber, aí faz muitas conexões e muitas chaves caem, né? Fecha, muitas coisas fazem sentido a partir disso. O que mais aí, gente? Ô Pedro, sou muito grato a você que está proporcionando isso a gente. Tem uma máxima que fala que você gasta $1 numa muda de planta e gasta $10 na cova. É a preparação para poder crescer. Então, gratidão por você, por estar nos proporcionando essa oportunidade de aprendizado, da gente preparar a nossa base. Tamo junto. É isso. A gratidão é minha. Só faz sentido porque vocês estão aqui, né? Se não tivesse vocês, não teria sentido nenhum. Então, como eu falei, acho que ontem, a maioria das pessoas lá adotaram uma família para poder fazer isso daqui que eu estou fazendo, através de uma proposta que foi posto lá. Mas quando foi colocado isso, eu tenho certeza de que Deus tocou meu coração e falou assim: você pode transbordar muito mais na vida de muito mais pessoas. E foi feito o chamado, né? Então, Glória muitas pessoas têm a oportunidade de estar aqui, né? E todos os dias a gente faz e reforça os convites. Mas todo tem um motivo e todo tem um momento. Então, esse é o nosso momento. Então, vamos aproveitar isso daqui e, quem sabe, chega um momento deles também em uma outra oportunidade. Verdade. Ok. Boa noite, gente. Até mais. Boa noite. Boa noite, turma. Maravilha, Boa noite, Pedro. galera. Boa Até amanhã. noite, viu? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Abraço. Deus abençoe. Deus. Deus te abençoe. Tchauzinho.